A paz, amados, Deus vos abençoe poderosamente. Nós iniciamos essa segunda-feira falando sobre edificação. A edificação na alma e no espírito, o que acontece quando alguém é edificado por Deus, quais são as fortalezas que nós temos em nós e como que o nosso comportamento, as nossas atitudes recebem esse reflexo poderoso da edificação. Portanto, boa semana para você, que Deus te abençoe, que você possa entrar nessa live com o coração certo de que Deus falará com você. Eu sempre falo que o dia de nós orarmos é na sexta, e eu sempre, o meu desejo, ao longo desse ano é que a cada dia eu possa refletir acerca de uma realidade, mas hoje eu senti vontade de falar sobre Deus e algumas realidades que estão incomodando meu coração e que eu acredito que isso poderá contribuir com você também, poderá contribuir de forma significativa. E aí eu perguntando para Deus, eu peguei uma frase que eu sei que aqui não tem só mulheres, mas foi a partir dessa frase que eu tive esse pensamento no meu coração que diz assim: a mulher sábia edifica o lar. E aí eu pensei, mas qualquer pessoa sábia edifica qualquer coisa. Qualquer pessoa sábia edifica qualquer coisa. Uma pessoa sábia edifica a sua vida profissional, uma pessoa sábia edifica os seus relacionamentos. E eu não estou falando só do relacionamento afetivo, mas falo do relacionamento interpessoal, falo do relacionamento nos nossos ministérios, nas nossas pastorais, nas nossas igrejas, seja você católico, evangélico. A pessoa sábia, ela sabe de fato discernir o que é bom do que é ruim, mas acima de tudo o que é certo. E eu queria muito pautar nessa questão de sabedoria, porque eu não sei você, mas eu já bebi do cálice amargo da falta de sabedoria. E não foi nenhuma, não foram duas, não foram três, foram algumas vezes. A falta de sabedoria me roubou a paz, me roubou a alegria, me roubou na parte financeira. A falta de sabedoria me consumiu, me deixou prostrada. E eu queria falar sobre isso. Essa sabedoria que nos faz também olhar para o Senhor de uma forma diferenciada. Quero me ater à palavra de Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém deseja sabedoria, peça e o Senhor lhe dará. Vou até conferir aqui a palavra, mas acredito que seja isso mesmo. E eu quero falar com você sobre isso. Eu falo sobre mim, como já me roubou. Então, eu não tenho nem assim como argumentar que não é verdade. Sim, a falta de sabedoria me roubou, e me roubou muito. Me roubou assim, me roubou a paz, me roubou a alegria. É isso mesmo. Eu vou até aproveitar aqui, Iracema já até escreveu para mim. Então eu vou começar com esse texto e aí eu vou trazer alguns pontos que Deus colocou no meu coração e nós vamos trilhando um caminho de entendimento dentro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos trilhando esse caminho de entendimento dentro das realidades atravessadas e a gente vai fazer uma análise poderosa na nossa vida se realmente nós somos sábios ou nos falta essa sabedoria que advém do céu, se nós temos essa capacidade de viver e experimentar aquilo que o próprio Deus nos dá gratuitamente. Eu quero começar aqui com a palavra de Tiago. Tiago 1,5 diz assim: se há alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos. Generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Então vamos começar aqui do primeiro ponto. Todos nós que estamos nesta live e que dizemos assim: nossa, nós conhecemos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, nós somos filhos de Deus, nós devemos ser conduzidos por Ele. E em algum momento na nossa vida a gente vai se sentir encurralado. Por que a gente se sente encurralado? Porque a gente fica assim: para onde que eu vou? O que eu faço? O que eu falo agora? Ai meu Deus, ai meu coração, será que eu tô pronta para sair do meu trabalho? Senhor, eu não aguento mais, será que agora é a hora? Esse casamento tá me consumindo, eu não vejo mais solução. Deus, minha vida financeira tá um caos. Ai Senhor, eu não consigo educar os meus filhos. Essas são realidades nossas.
São realidades nossas. Senhor, será que esse namoro é para mim? Meu Deus, nós todos estamos em algum momento questionando alguma coisa com o Senhor, porque a gente não sabe. A gente literalmente não sabe. Antes eu ficava assim, mas não é possível. Não é possível que essa pessoa não tenha esse entendimento. Até que eu entendi, lembra que eu falei na semana passada sobre a questão do orgulho? Até que eu entendi que isso era um orgulho da minha parte. Porque ninguém é obrigado a pensar com a minha cabeça. E a minha cabeça nem é tão lá grandes coisas. A gente precisa entender que cada um tem seu processo. Em algum momento a gente se sente assim. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? E agora, que decisão eu tomo? E eu me deparei com essa realidade, conversando com uma pessoa esses dias, e ela falando assim, eu sou filha única de uma mãe que está com Alzheimer, eu preciso trabalhar e eu não sei o que fazer com a minha mãe, porque eu não tenho condição de pagar uma pessoa para ficar com ela full time. Eu não sei o que eu faço, se eu coloco num asilo, se eu largar o trabalho, o que é que eu faço? E naquele momento, eu olhei para a dor daquela menina, sério, ela falou comigo com tanta dor, que tudo que eu sentia naquela hora era vontade de estar perto dela e abraçá-la. Eu não queria falar nada. Eu só queria abraçá-la. Porque eu sabia que ela disse assim, se eu coloco no asilo, as pessoas vão me julgar, mas eu não tenho, como é que é? Só eu, sou filha única, minha mãe é mãe solo. Não tenho ninguém, os parentes dela não estão nem aí pra gente. O que eu vou fazer, Alessandra? E eu falei, Senhor, o Senhor é aquele que esclarece as realidades. Você entende o que eu estou colocando aqui? Você entende que a edificação na alma e nos nossos pensamentos nos leva a uma tomada de decisões, nos leva a uma consciência maior daquilo que a gente está vivendo. Eu senti a dor daquela moça. Eu senti a dor daquela moça, eu não sei, Ale. E ela falava isso, o que eu vou fazer? E eu pensei assim, bom, se eu falar com ela, sai do emprego, vai cuidar da sua mãe, eu não tenho como sustentá-la. Porque é muito mais fácil eu falar para o outro do que viver. Se eu disser a ela, bom, põe tua mãe num asilo, será que eu faria isso com a minha? Mas a minha realidade, será que é igual a dela? Por isso que eu quis tocar nesse assunto da sabedoria. Nesse assunto da sabedoria, porque é um descortinar. Gente, hoje a primeira coisa que eu fiz foi partilhar com a minha mãe. O que Deus ministrou no meu coração nesses últimos dias, nas minhas orações pessoais, é uma coisa absurda. Porque o Senhor, Ele tem falado, Ele tem gritado ao meu coração. E Ele diz assim, quando você se sentir perdida, invoca-me. Invoca-me e eu te ajudarei. Eu te ajudarei. Por isso nós falamos hoje sobre essa edificação. Edificação em quem? Edificação em Deus, na alma, no campo das nossas emoções, nos nossos pensamentos. E o Senhor está dizendo, se você deseja ser sábio, peça para mim que eu te ajudo. Peça para mim que eu te ajudo. E como que é o princípio da sabedoria? Nesse ponto eu quero pegar aqui o ponto principal com você. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor. Eu temo ao Senhor e eu vou buscar. Eu não estou falando de ter medo de Deus, porque colocaram essas realidades de medo, né? Ai, Deus vai fazer isso comigo. Não. A minha relação de amor com Deus me faz andar em linha reta com o Senhor. E olha o que tem acontecido nesse tempo, porque nos falta sabedoria. Porque nos falta sabedoria. Tem um monte de gente aí que se diz ateu, que diz que não gosta de igreja, que odeia cristão, porque em algum momento nós derrapamos. E aí é muito triste a gente pensar assim, poxa vida, será que em algum momento eu fui carta viva? Será que em algum momento eu fui carta viva por onde eu passei? A carta viva, o evangelho vivo? E aí uma pessoa um dia me questionou, como é que eu posso confiar em Deus se a maioria dos filhos dele derrapam? E aí eu respondi para a pessoa, e até comecei a escrever um texto, que se Deus me der a graça postarei hoje, um texto novinho. Eu respondi para a pessoa assim, mas o que Deus tem a ver com os erros das pessoas na Terra? Porque Deus é perfeito. Mas aí eu vou te mostrando a partir dessa live que quando nos falta sabedoria, a pessoa fala assim, uai, mas você não pede tanto a Deus, você não reza?
Só que nós precisamos tomar posse disso. Senhor, o Senhor me conduza. Conduza os meus passos, conduza a minha fala, conduza as minhas decisões, conduza o meu coração, Senhor. Essa tem que ser a minha oração sincera. O Senhor é Deus que pode todas as coisas. E aí a gente vai entender que a nossa força, ela não está em nós. Eu não sei se está fazendo sentido para você. Mas a minha partilha, ela vem de uma partilha que eu fiz com Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso tomar algumas decisões e eu não quero ficar presa. Eu quero simplesmente que o Senhor conduza o meu coração. É para ir, é para ficar, é para fazer ou não é para fazer? É para falar ou é para me calar? E em Deus, gente, nós temos a certeza de que nós podemos ser reconhecidos como sábios, porque não só a mulher sábia edifica o seu lar, mas um homem, uma mulher, um jovem, um ancião sábio edifica a sua vida e edifica a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. A pessoa sábia, ela edifica a vida dela e a vida de todas as pessoas que estão à sua volta, porque ela tem uma edificação interna. Não são construções fora. Não é o carro que você tem, não é a joia que você usa, não é o cabelo pintado da cor que você tem, não é o poder que você tem de argumentação, o seu cargo. Não, eu estou falando de uma edificação interna. Quando está edificado aqui dentro, todo mundo que passa por nós também é edificado, porque há em nós posicionamento, há em nós verdade, há em nós lealdade, fidelidade. Esse é um desejo que Deus tem para mim e para você. Não há como edificar fora se não houver edificação dentro. Muitos de nós temos medos absurdos, medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? E tá matando a gente, tá trazendo ansiedade, tá sufocando a gente. E aí a gente percebe que esse medo, falta um detalhezinho pequenininho, uma edificação interna de comunhão com Deus. Uma edificação interna de comunhão com Deus. Quantos de nós pensamos assim, eu sou um fracasso ambulante? Eu começo, não concluo. As minhas coisas sempre são assim, a Deus dará. E aí a gente começa, como que você quer realizar algo fora se dentro ainda não está organizado? Então que nós possamos nesse dia pedir ao Senhor essa graça, dessa edificação, Senhor, pois se o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é ter comunhão contigo, hoje eu quero compromisso, hoje eu quero te buscar. Gente, a nossa geração vai passar, e a geração que está vindo após nós vai passar muita coisa ruim, porque é uma geração que não tem noção de que é poder de Deus, não tem noção de princípios, não tem noção de valor, não tem noção de nada. E por isso eu vou dizer a você, por aquilo que Deus faz na sua vida e na sua história, pessoas que estão na tua vida e na tua história poderão desfrutar de algo que nenhuma faculdade pode nos dar. Poderão desfrutar de algo que nenhum cargo, nenhum poder dessa terra pode nos dar, porque tesouros do céu, eles são poderosos no céu e na terra. Tesouros do céu são poderosos no céu e na terra. E aí você vai entender, Alessandra, mas você está falando de edificação, você está falando de sabedoria, nossa, que salada, o que é isso? Eu vou te dizer uma coisa, não é uma salada, não. É uma verdade muito clara. Quando eu conheço a Deus, eu não precipito. Todas as vezes que euzinha, a pregadora, precipitei, ou minha vida de oração estava muito fraca, ou meu orgulho estava muito grande. E o orgulho junto com a prepotência é um desastre. Quem teme ao Senhor não age na precipitação. E temer ao Senhor não é ficar com medinho dele, não. É quem tem comunhão com ele. Quem busca ao Senhor. Quem se coloca na presença dele. Quem recebe as ordenações dele.
Ai, Alessandro, olha, isso aí serve para quê? Serve para tudo. Porque quem busca a Deus trabalha, se relaciona, tem família. Se não tem, convive em família. Quem busca a Deus tem uma vida normal. E a nossa vida normal fluindo. A nossa vida normal fluindo precisa ser tocada por essa escuta profunda. Por esse desejo de ter comunhão com Ele, porque na comunhão com Deus que eu sou fortalecida. É na comunhão com Deus que mesmo sem vontade de fazer nada, eu vou lá e faço. É na comunhão com Deus que as reviravoltas que a vida vai me dando, eu vou tendo fôlego para me levantar. Quem não tem sabedoria, peça. E a palavra do Senhor, ela diz, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então quem teme ao Senhor não precipita, ouve as suas ordenações. Quem teme ao Senhor não age na força do seu braço, porque no meu braço, do meu jeito, Alessandra, de ser, eu vou estragar tudo. Porque antes eu achava que eu era uma especialista em estragar coisas. Vou fazer! É agora! E o Senhor falou, para, acalma, reflita, respira, olha para mim, olha para mim. Busque em mim. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque na maioria das vezes, olha, o que eu vou te falar é sério. Quantos de nós aqui temos um pedido para fazer ao Senhor para alguém? Ah, Senhor, nesse dia abençoa fulano, cicrano, né? Abençoa Beltrano. Ah, Senhor, nesse dia entra na minha casa, faz isso. Só que hoje é você. O Senhor pode vir até a mim e edificar em mim o que ainda está em ruínas. O Senhor pode vir até a mim nesse dia e me ajudar na construção da minha maturidade. Gente, porque é muito duro você ter que conviver com uma pessoa imatura. É muito duro. Só pode vir até a mim e edificar as áreas em mim que não tem disciplina, porque eu preciso ser disciplinado, Senhor. Eu preciso de disciplina. Eu preciso começar, eu preciso executar e eu preciso concluir. O Senhor pode vir até a mim, Senhor, e me ajudar na procrastinação, porque eu adio tudo, Deus. Tudo é para amanhã, tudo é para depois. O Senhor pode vir até a mim. O Senhor pode vir, antes de eu orar para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, para minha amiga, para o meu cunhado, para minha namorada, meu namorado. O Senhor pode vir até a mim, porque eu preciso, Senhor. Eu preciso. E todas as vezes que nós reconhecemos, gente, que nos falta sabedoria. Essa semana que passou, eu me vi numa oração, me deu uma crise de choro. Porque eu falei, Senhor, me investiga por dentro. E eu fiquei assim, quando Deus foi trazendo ao meu coração tantas realidades, eu falei, Senhor. E eu achei que eu já tinha mudado. O Senhor falou assim, tá engatinhando, filha. E eu não conseguirei fazer nada em prol de alguém se eu não passar por essa edificação. E aí eu percebo quanta humildade me falta, Senhor. E toda pessoa sem sabedoria não é edificada na sua alma nem no seu espírito. E eu quero te dar alguns exemplos. Eu quero te falar isso com todo amor. Toda pessoa sem sabedoria não é edificada nem na sua alma, nem no seu espírito. Se nós pegarmos algumas pessoas das Sagradas Escrituras, nós vamos entender isso perfeitamente. Se nós passarmos por essas pessoas, nós vamos entender perfeitamente. Como que pode uma mulher
como Dalila ter derrubado Sansão, gente. Vocês têm noção de quem era Sansão? Vocês têm noção da unção que estava sobre ele, da força? Quem já pegou ali o livro de Juízes para estudar sobre a vida de Sansão tem noção de quem era aquele homem. Aí você percebe como que é importante a nossa edificação interna. Primeiro, Dalila era uma louca desvairada com propósito completamente para destruição. Só que quem não tem sabedoria não tem edificação. E quem não tem edificação, por onde passa, é uma ventania louca. Só que eu também, quando não estou edificado, se vem uma ventania louca passando por mim, vai me derrubar. Gente, Sansão, ele tinha uma eleição sobre a vida dele. Sansão, ele foi escolhido por um tempo especial para viver algo que ainda ninguém tinha vivido. Sobre ele tinha uma força excomunal dada pelo Espírito. Quando o Espírito vinha sobre ele, o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele tinha uma força gigantesca. Sansão era um homem fora da curva. Com uma queixada de jumenta, ele mata 1000 filisteus. Você pegar um homem que pega a carcaça da cabeça de uma jumenta e com aquela cabeça ele matar 1000 pessoas, não é normal. Não é normal. Ô Edu, não é filme, é a história de Sansão no livro de Juízes, tá? Tá no livro de Juízes. E aí você para pensar. Chega uma Dalila que foi levantada com propósito para destruir homens com caráter distorcido, com a fraqueza na alma, e ela conseguiu o propósito dela. Ela conseguiu o propósito dela. Porque quando ela chegou até ele, ele ficou encantado, e a grande ordem de Deus era: não se misture com um povo, não se una a uma mulher que não seja da sua linhagem. Por isso você vai entender que o temor do Senhor traz sobre nós algo valioso, porque se Deus diz que é, gente, é. Mas se Deus disser que não, é não. Vocês têm noção do final de vida daquele homem que era uma fortaleza, acaba escravo, cego, ultrajado? E qual que foi a oração de Sansão no final? Senhor, eu sei, vou falar do meu jeito, assim, bem, né? Bem jeito Alessandro, mas pra você entender num papo mais reto. Senhor, sei que eu não fiz muita coisa boa, mas tu podes ainda enviar uma pontinha do teu espírito nessa hora, que aí naquele caos, ele cego, aquele homem que tinha aquela força, aquele homem que era visitado por Deus, perdeu tudo quando perdeu a sua identidade, quando ele perdeu o temor ao Senhor, a sabedoria dele acabou. Quando você sai da presença, quando você perde referência, quando você perde... Tô bem, Lene, graças a Deus. Tô bem sim, tá? Obrigada por perguntar, você é sempre uma querida, você sempre me pergunta isso, gratidão. Quando você perde a referência de quem é Deus, quando você sai daquilo que é temor, você começa a comer do vômito do capeta e achar normal. Por que essa geração de hoje é assim? Não tem temor ao Senhor, mas é uma geração fraca, uma geração sem visão, uma geração que não prioriza nada. Ziza, querida, um beijo pra você. Uma geração que não prioriza respeito, princípios, valores. Uma geração que não tem força, não tem ânimo. Você que é pai, você que é mãe, você vai... Eu estou mentindo, eu não sou mãe, mas eu não preciso ser mãe gerando na minha barriga para ver o que eu estou vendo hoje. Você que é mãe, quantas vezes você tem quase que carregar os seus filhos para incentivar, para falar. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, eu já não tenho mais argumento. Meu filho foi criado na igreja, ele não suporta ouvir falar sobre Jesus.
A geração que perdeu o temor. Gente, na minha adolescência, a minha adolescência foi uma adolescência tão linda com Deus, tão linda, tão fervorosa. Foi uma adolescência onde eu aprendi muita coisa. Eu não acertei o tempo todo, mas o reflexo do que eu vivo hoje é grande daquilo que foi construído lá atrás. A geração de hoje é uma geração preguiçosa. E uma das características que nós temos cravadas no nosso coração é que a sabedoria, ela nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá força quando a gente se sente um lixo. A sabedoria do Senhor é força para os nossos dias. A sabedoria do Senhor é força. A sabedoria do Senhor é encorajamento. A sabedoria do Senhor é alegria, porque os dias são maus. Os dias têm sido maus. Nós estamos sendo assolados hora após hora. Não é dia após dia, não. É milésimos de segundo após milésimos de segundo. O Senhor, Ele é poderoso. Por isso que nós não podemos perder de vista o temor do Senhor e o desejo de buscarmos essa sabedoria que nos põe para frente, que nos encoraja, que nos dá esse ânimo. Quando falta sabedoria, você perde a visão. Gente, pega a Safira, a mulher de Ananias, está lá em Atos dos Apóstolos. Eles estavam vivendo em comunidade com homens que tinham andado com Jesus. Mas o coração deles foi tomado pela mentira, pela ganância. Eles roubaram. E por causa disso eles morreram. Quando você perde a referência da sabedoria de Deus, do temor de Deus, você vai perdendo a referência de quem você é. E nós muitas vezes perdemos a nossa referência. A referência de que nós somos em Deus, porque nós estamos cada dia mais nos afastando. Como eu comecei a live dizendo para você, a pessoa me questionou, mas diz que é de Deus e faz isso, isso e isso. O poder de Deus é imutável. Os atributos de Deus são reais, eles não mudam 1 milímetro. Não é porque eu errei, porque eu pequei, porque eu dei contra-testemunho que Deus deixou de ser Deus. Se amanhã Deus me livre e guarde, que Ele me proteja e me defenda. Se amanhã eu der um contra-testemunho gravíssimo, Deus continua sendo Deus. Quem errou foi a Alessandra. Se amanhã eu fizer... Então a gente tem que parar de olhar para pessoas e medir a soberania de Deus com pessoas. Mas isso faz de mim e de você homens e mulheres com desejo de ter uma visão alinhada, de sermos aquilo que Deus deseja para nós. Ai, Alessandra, eu sou de Deus, tá? Eu vou ficar o dia inteiro na igreja? Não, você tem uma vida. Mas o período que você passa em comunhão com Deus vai edificar a tua vida lá fora. Ah, você trabalha numa multinacional, Deus te edifica lá dentro. Não, você trabalha como secretária do lar na casa de alguém, Deus te edifica lá dentro. Não, você é pedreiro, Deus te edifica ali. Não, você é dentista, Deus te edifica onde você está. Porque não é o seu cargo nem o lugar que você está. Porque o lugar não é onde você está. Você é o lugar onde Deus está. Você é o lugar onde Deus está. Então, onde eu for, eu vou lançar a mão da palavra que está no livro de Josué. Onde a planta dos meus pés tocar, eu conquistarei, eu não terei medo. Não é o lugar, não é o cargo, não são as pessoas que estão comigo. Eu sou o lugar. Eu sou o novo Éden. Eu sou o lugar onde ele transita. É aí que eu tenho força. Ah, eu sou personal trainer. Eu sou personal. Eu vou dar aula, eu vou ter os meus clientes, mas eu sou a pessoa onde Deus passeia. Ah, eu sou o médico? Ok. Ah, não, eu faço plantão, ou eu sou cirurgião, ou não interessa. Eu sou o lugar onde Deus visita. Ah, eu sou a cozinheira naquele restaurante? Amém.
Eu sou a cozinheira naquele restaurante. Mas todas as vezes que eu pego qualquer utensílio para fazer aquela comida, a cada alimento que eu pego, a força de Deus está comigo. Você vai entendendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor e nós nos tornamos habitação, gente. Habitação. Habitação. E nós precisamos pedir ao Senhor, move-te em mim, Senhor. Move-te em mim com toda a força possível. Move-te em mim. Ah, eu estou estudando para concurso? Glória a Deus. Mas a cada momento que eu sento para estudar para aquele concurso, a cada capítulo, a cada linha, a cada conteúdo estudado, eu já vou dizendo, Espírito Santo do Deus vivo, venha nessa hora potencializar tudo que eu estou estudando. Você é habitação. Você é habitação. Ah, eu estou desempregado, tá? Você é habitação, Senhor. Não estou gostando da realidade de estar desempregado. Quem gosta? Mas eu já passei por isso. Quem gosta? Mas como o Senhor é um Deus que potencializa, eu estou na tua presença, fala aos meus ouvidos, direciona-me, Senhor, para que a partir de hoje eu tenha entendimento de não ser mais aprisionado no desemprego. O que eu posso fazer, Senhor Jesus Cristo, para eu sair dessa situação? Gente, peraí. Em pleno século XXI, tá tudo muito doido, muito rápido. É a nova sociedade. Se antigamente o auge era você fazer faculdade, mestrado, doutorado, PhD, e não tô desmerecendo, o auge hoje é você entender o que tá acontecendo à tua volta. Nem todo mundo vai ser bem sucedido fazendo faculdade, não. Por isso, quando eu sou habitação, por isso, quando eu tenho sabedoria, existe logo um entendimento diferenciado. Você vai percebendo um entendimento diferenciado. Ah, Alessandra, em algum momento você já se sentiu cansada? Quantas vezes? Exaurida, morta, estrupiada. Vontade de chutar o balde, literalmente. De falar, chega. Ah, em algum momento você sentiu vontade de abandonar a missão? Já, sim. Eu não vou mentir aqui. De olhar e falar, chega, Deus. Eu vou ser uma católica de missa. E se eu for verdadeira, e se eu não cometer pecado grave, o Senhor vai me abençoar. Só que quando eu ia para a presença, Deus falava para mim assim, mas eu quero te entregar mais. Eu dizia, então me dê força. Aí ele falou, não é na sua força, é na minha, porque o meu poder, Alessandra Santos, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Reconheça quem você é. Reconheça quem você é. E pode ser o que está acontecendo com você. Por isso que eu gosto muito do princípio da sabedoria. Sabedoria, eu não tô, e não é só, gente, a questão, eu estou falando de sabedoria espiritual. Porque a sabedoria espiritual, ela potencializa o que você tem como conhecimento da terra. Isso é fato. Mas estou falando de uma sabedoria diferente. E o que a sabedoria traz para nós, Alessandra, aliás? Discernimento, atitudes diferenciadas, posicionamento. Quem possui sabedoria tem um coração iluminado por Deus. Quem possui sabedoria, gente, tem um coração iluminado por Deus. Você tem noção do que é isso? Porque a maior tristeza é quando o nosso coração é envolto em trevas. Ah, então a sabedoria traz discernimento. Sabe o que é discernir, gente? Discernir o que é bom, o que é mal, e o que é certo, o que é errado. Ter consciência daquilo que nós temos que fazer, aquilo que é a nossa parte, a parte de Deus. Quem possui sabedoria tem o que, Alessandro? Uma pessoa de sabedoria possui iniciativa. Iniciativa. Uma pessoa dotada de sabedoria, ela vai fugir da indisciplina, da procrastinação, isso é fato.
Porque quanto mais indisciplinado eu for, quanto mais eu procrastinar, mais eu vou empurrando as coisas com a barriga. E quem empurra a vida com a barriga não chega em lugar nenhum. Quem tem sabedoria? Quem tem sabedoria comunica suas intenções. O que falta hoje nas nossas relações, gente? A gente senta para conversar com a pessoa, a gente não consegue nem falar aquilo que a gente sente, a gente quer que o outro adivinha. Eu não posso colocar esse peso nas costas de alguém. Eu não posso colocar esse fardo desejando que o outro adivinhe o que é que eu estou passando. E quem tem sabedoria comunica suas intenções, mas também sabe ouvir o que o outro traz. E nem sempre é agradável ouvir o que o outro está falando, porque às vezes o que o outro vai falar vai tocar na tua ferida. Falta sabedoria na nossa casa. Os casais hoje não conseguem se comunicar. Os casais hoje não conseguem se comunicar. Um tá falando uma coisa, o outro tá entendendo outra coisa. A comunicação é truncada. Não consegue se comunicar, não consegue falar. Não consegue, gente. Não tem diálogo, não tem ponto de vista, não tem respeito. Falta sabedoria. Você não consegue falar com o filho. Tem mãe que quer enfiar Jesus goela abaixo do filho. Ele não viu Jesus em você ainda. Não adianta você querer enfiar Jesus goela abaixo dele. E se ele viu Jesus em você, continua sendo a mulher e posicionado do jeito que você tem que ser. A nossa necessidade hoje, a sabedoria que traz tantas realidades para o nosso coração. Se te falta, peça. Se você não tem, busque. Se te falta sabedoria, peça. Não tem. Outro ponto da sabedoria. Quem tem sabedoria é zeloso consigo. Quem não é zeloso consigo não tem competência para ser zeloso com o outro. Isso aqui, né, se colocar em primeiro lugar. Primeiro, eu sou zeloso comigo. Como é que eu sou zelosa comigo? Eu cuido daquilo que vai entrar na minha vida, eu cuido das pessoas que transitam na minha história, eu cuido de tudo. Eu tô sendo zelosa. Estou sendo zelosa com aquilo que Deus me concedeu, com os meus afazeres, com aquilo que eu tenho que entregar, com aquilo que é minha responsabilidade fazer, com as coisas que eu tenho que cumprir. Estou sendo zelosa e não negligente. É zelo. E uma coisa poderosa para mim que a sabedoria traz. Tudo que eu falei aqui, mas para mim a sabedoria ela traz algo indiscutível. Indiscutível. Você recebe de Deus uma visão estratégica para tudo. É impressionante. Você recebe de Deus uma visão estratégica. Eu já estou escrevendo essa live para falar para vocês aqui. O que é essa visão estratégica no espírito? É impressionante. A sabedoria, ela não faz com que eu olhe para as coisas com um olho superficial. Se eu não consigo enxergar naquele momento, Senhor, abre a minha visão. Eu paro para entender a situação. Parar para entender a situação, sabe? Olhar, perceber, entender, ter um coração que seja completamente rendido. Talvez você fale assim, essa linguagem da Alessandra, tá? Só que foi com oração bem direcionada que eu venci muita coisa. Ai, nossa, eu tô sendo atacada pelo capeta. Por quê? Porque o capeta saiu lá do inferno, olhou pra mim e falou, hoje eu vou atacar. Foi isso? Alguma coisa tem. Então, primeira coisa, tô sendo atacada pelo inimigo? Primeira coisa, eu passo em revista. Tem brecha? Tem legalidade pra ele? Não tem, tá tudo fechado? Então vamos no ponto. Por que ele veio contra mim? Aí eu vou destrinchando. Aí quando eu entro para orar,
Ai, Alessandra, nossa, eu queria tanto que você orasse lá na minha empresa. Quantas pessoas falam isso? Aí eu falo, orar na sua empresa é fácil. Você tem sido um lugar onde Deus te visita? O que tem dentro da sua empresa que não é da vontade de Deus? Ai, porque estão com muita inveja de mim. Gente, Deus é maior. Vamos ver se essa semana ainda eu consigo, se bem que os irmãos do Instituto Hesed estão chegando aqui em casa, mas vamos ver se eu não conseguir essa semana, eu consigo na outra. Falar sobre essa estratégia espiritual, a gente trabalhar. Vou precisar de um pouquinho mais de tempo, mas enfim. Não consigo fazer em 1 hora. Mas vamos lá, vamos tentar. Muito importante. Gravar no seu coração. Não tem? Peço ao Senhor. Se eu não tenho, eu te peço, Senhor. O Senhor pode me dar essa sabedoria, essa força, esse entendimento, essa coragem. Não quero ser uma estátua de sal. Eu não quero ser uma estátua de sal, Senhor. Eu não quero olhar, ficar paralisado. Eu não quero, Jesus. Eu não quero ser como a mulher de Jó, que no auge do desespero fala, amaldiçoe esse teu Deus e morre, praga. Não foi isso que a mulher de Jó falou para ele? E quantas de nós aqui somos, né, mulheres tementes ao Senhor, na hora de sair uma palavra abençoadora, seja lá para o seu marido, namorado, noivo, para o seu pai, para quem quer que seja, sai uma palavra que desestimula, uma palavra que joga para baixo? Gabriel, pode ser também, em 2 dias, é verdade. Você falou uma coisa que pode fazer sentido, faz parte 1, parte 2, verdade. Você começa a entender essa dimensão? Você começa a entender essa dimensão? Que na sabedoria, minhas atitudes, minha visão, meu entendimento, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. E por que é maravilhoso isso? Porque você só recebe essa sabedoria quando você está na presença. Sabedoria não tem nada a ver com palavra bonita, com intelecto avançado. Estou falando de sabedoria do céu. Conheço pessoas analfabetas. Analfabetas. Em alguns casos que tem aí 4ª série. Não tem nada de mestrado. E não tem problema nenhum você estudar, se qualificar, ok? Não tem problema, pelo amor de Deus. Porque eu estudei e me qualifiquei, ok? Mas eu estou dizendo que eu conheço pessoas assim. Que você senta para conversar com elas, você começa a contar uma coisa, elas falam assim, porque assim, minha filha. Aí você olha e fala assim, gente do céu, de onde que essa dona tirou isso? Porque o tipo de sabedoria dela não é da terra. O tipo de sabedoria dela não é da terra. E que nós possamos, nesse dia tão especial, pedir a Deus essa graça de sermos pessoas sábias para uma edificação na alma, no espírito, que consequentemente reflete no corpo. Que nós sejamos edificados, fortalecidos, robustecidos pelo Espírito Santo de Deus, conduzidos, levados a viver uma vida com Deus e que essa vida seja transbordante por onde a gente passar. Que a nossa vida, ela transborde aquilo que a gente vive no secreto com Deus, por onde a gente passar. Ah, Alessandra, eu não sei lidar com meu marido. Eu também não sei lidar com o seu. Mas se for possível buscar em Deus, porque às vezes a pessoa chega, porque o meu marido... Eu não sei, você vive com o seu marido, eu não sei quem é o seu marido. Mas no Senhor, quantas coisas podem acontecer? Ah, e tem outra coisa, que eu sempre falo, e eu vou falar aqui para você. Quando eu aprendi a viver essa questão da estratégia, da oração, não é todo dia que eu faço esse tipo de oração, senão tem gente que vai falar, ai, nossa, então agora... Gente, isso aqui é para um caso específico, para um momento específico. Eu faço orações estratégicas para realidades de guerra espiritual, de coisas que eu não estou entendendo. Agora, quando aprendi, de verdade, eu comecei a falar uma coisa, e falar uma frase, né? Que seja desmascarada toda a trama do mal. Porque muitas vezes, isso eu tô falando pra você com todo amor, e com muita humildade, hein? Porque muitas vezes, a gente realmente não sabe o que tá rolando ali.
se é algo que é da terra, se é algo que é do espírito, se é algo que é da gente. Ai, Jesus, me ajuda. E quando eu comecei a falar assim, desmascara, Senhor, não deixar nada oculto. Gente, o que vinha de coisa acontecendo, vocês não têm noção. Eu orava num dia, Deus, não fique nada oculto. Desmascara a trama do mal. Fazia assim, ó. Eu falava, Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Eu falava, Deus, pra que eu fui rezar isso? Antes se eu não tivesse rezado, meu Deus. Olha, quanto tempo? Já tem um tempinho, né? Sou velha de guerra já. Já tem um tempo. Só que as estratégicas, as orações estratégicas já tem uns 10 anos, assim. Eu sempre gostei muito de orar, mas estrategicamente tem aí entre 9 e 10 anos. E um aprofundamento que eu fiz de 2018 para cá foi um negócio diferente. Foi um negócio bem diferente. Eu comecei a pedir a Deus, assim, outra coisa. Nunca precisei correr atrás de que nada, sempre o Senhor trazia até a mim. E aí, isso me alegra tanto. O Senhor se torna íntimo daqueles que o temem. Salmo 15, eu acho, né? Não sei de cor o Salmo, sei que é Salmos. O Senhor se torna íntimo daqueles que o temem. E eu sempre falava, Deus, Senhor, não deixa nada oculto. Desmascara a trama do mal. Desmascara a trama do mal. Isso foi de grande importância para o meu coração. Vi que uma pessoa perguntou assim, Ale, você atende online? Não, filho, oração, só atendo presencialmente. Ainda não voltei aos atendimentos presenciais esse ano, né? Que a gente está voltando às atividades agora da missão. E aí, agora é que a gente volta para os atendimentos, que por sinal eu gosto bastante, amo fazer. Mas atendo só presencial, porque é muita coisa que envolve ali enquanto você está atendendo, né? No online não tem como. E oração é pessoalmente, gosto de orar diante do Santíssimo. Júnia, saudade. Aliás, Júnia, eu tô precisando falar com você. Vi que você tá viajando, mas eu tô precisando falar contigo, menina. Ela falou que da última vez que ela orou comigo na HMDP, Deus desmascarou mesmo. Quando a gente for tratar as orações estratégicas, não fica criando misticismo em cima disso, não. Porque é a junção real do que é humano, dos nossos pensamentos, com aquilo que a gente alinha em Deus, tá? Aí a gente combina, sem contar que, vamos lá, vamos voltar. Lembra que eu falei da semana de lives, que eu farei e vou liberar. Aule, conto com você, aliás, eu preciso da sua ajuda, viu? Depois eu vou te ligar. Lembra que eu falei que nós vamos ter uma semana e vai ser pós-carnaval, porque antes eu não vou conseguir fazer, porque vem a semana do carnaval e dá uma quebrada, né? Ou de repente até dá. Que eu deixaria as palavras e tal, pra gente ir para um momento no Zoom, pra gente falar sobre essa questão de negócios em Deus, né? Não é comercializar as coisas de Deus, não. Mas como em Deus a gente pode empreender e aprender várias coisas. Isso é fato. E aí eu vou esquematizar, já tá tudo alinhadinho, tá? E a gente vai trazer isso com muita alegria no nosso coração, que é o meu e de Deus e de Nossa Senhora, e do meu anjo da guarda e dos santinhos que me cuidam, porque eles são vários. Então a gente vai aí. Eu gostaria que depois, nessa live que eu vou partilhar hoje, vocês estão gostando? Qual a dinâmica está sendo interessante? Você está captando o que eu estou falando? Por que eu pergunto? Porque é um público específico que está aqui. Elas não são lives oracionais. Quando a gente faz live oracional, é diferente. Mas você está gostando? Você acha que está contribuindo com você? Eu queria muito que você falasse isso, até para eu ver se você perceber assim, eu podia fazer isso assim, pode dar sugestão. Eu não sou arrogante ao ponto de não ouvir, tá? E que a gente possa crescer juntos, que 2023 seja um ano de desfrutar mesmo. Claro que haverão alguns dias que eu não conseguirei fazer por causa de viagem, por causa de um monte de coisa, mas eu vou estar aqui firme. Mesmo que eu estiver viajando, se eu estiver num horário assim que der para fazer, eu virei e eu farei. É bom a gente conversar um pouquinho sobre isso e para a gente estar atento. Eu me despeço de vocês
pedindo ao Senhor essa graça, de que a sabedoria de Deus venha sobre você. Vamos começar a trilhar a partir de amanhã, não vou ficar prolongando não, vamos começar a trilhar a partir de amanhã sobre essa questão da estratégia espiritual. Porque é muita coisa, então vou trazendo alguns pontos aqui a partir de amanhã, e aí a gente vai entendendo como é que a gente caminha nesse mundo espiritual, né? Buscando a presença de Deus. Então, qual que é o primeiro ponto da estratégia? Vou escrever isso hoje, porque não está escrito do jeito que eu imaginei, né? Pode ser, a gente começa amanhã sobre estratégia, tá bom? Deus abençoe. Amo estar com vocês, é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, partilhar com vocês, desfrutar daquilo que é graça de Deus. E quarta-feira, para quem mora em Belo Horizonte, para quem mora nas cidades próximas a Belo Horizonte, nós estaremos com a irmã Maria Raquel, o irmão João da Cruz, nesse momento especial na Igreja Nossa Senhora Aparecida, clamando o poder de Deus. Eu estarei junto com eles, nós vamos orar, vai ser um momento especial. Então, se você mora aqui pertinho de nós, em BH ou nas regiões próximas, venha participar conosco. Deus abençoe vocês, tá? Eu vou colocar o horário da live, gente, 12h20. Eu vou até colocar no meu, porque normalmente eu tô sempre fazendo alguma coisa e aí fica um pouquinho mais complicado de eu conseguir fazer tudo. Mas 12h20 é um horário que eu consigo entrar em ponto, tá? Beijos, Deus abençoe, amo vocês, amo vocês, amo vocês, amo vocês. Sejam sábios. Se não tem sabedoria, busca. Amanhã a gente começa esse processo de estratégia espiritual. Pode ser assim? Aí você percebe, eu tinha todo um cronograma diferente, mas eu acho que é importante a gente já começar, uma vez que eu falei sobre isso, a gente já adentra no mundo espiritual de forma diferenciada. Coloca lá nos comentários dessa live, por gentileza, qual a sua percepção, porque a sua percepção faz com que eu cresça, com que eu melhore, e aquilo que você tem que pontuar para eu melhorar, eu melhorarei. Deus abençoe, fica com Deus!